Olá a todos, eu sou o professor Pablo Silva Machado, Bispo dos Santos. Nós estamos no canal Pablo Bispo, professor associado da Universidade Federal Fluminense, Núcleo de Estudos e Pesquisa em Políticas Públicas e Instituições Sociais, no qual eu sou líder, membro fundador da organização Kairos para a Transformação Educativa, pesquisador associado ao NUGEP, Núcleo de Estudos em Gestão e Políticas Públicas Educacionais, pesquisador associado ao Núcleo de Estudos Empresariais e Sociais, tudo da Universidade Federal Fluminense, a não ser a organização Kairos, que é um organismo internacional. E professor da graduação e da pós-graduação na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Hoje estou aqui para tratar de mais um tema dentro da série das políticas públicas educacionais. Nesse vídeo, tratarei da metodologia conhecida como ciclo de políticas, de autoria de Stephen Ball. Falarei um pouco especialmente do aspecto metodológico, do aspecto da técnica que esse autor vem trazer e que influencia bastante na produção brasileira. Aliás, dedico esse vídeo também, além do saudoso e já falecido, um amigo querido que partiu, que é o professor Jorge Najá, dedico também ao professor Jefferson Mainardi, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que além de um grande parceiro, uma pessoa amiga, é um grande estudioso dessa metodologia, dessa forma de realizar pesquisa, conhece muito a obra do Stephen Ball e que espero poder contar com ele futuramente no canal para conversar conosco a respeito. Antes de começar, sem mais delongas, vamos para um lembrete em que ele é bastante importante. Preciso, e precisamos muito, que aquele conhecimento que nós fazemos aqui, que nós produzimos na universidade, esteja disponível para o maior número possível de pessoas. Então, por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e, se desejarem ter as atualizações todas, cliquem no sininho das notificações. Cada vez que vocês fazem isso, vocês estimulam que esse trabalho continue, o que é vital, no meu entendimento, em tempos como esses, em que temos uma necessidade grande de conhecimentos e uma dificuldade grande de mobilidade para irmos até as instituições que estão, no caso do Brasil, fechadas devido a problemas de saúde pública que todos conhecemos muito bem e que não são objeto desse vídeo. Bom, no vídeo anterior, eu falava de princípios materiais e princípios formais das políticas públicas, especialmente das políticas públicas educacionais. E hoje eu vou falar um pouco de uma metodologia, ou melhor dizendo, de técnicas de análise e a sua posição teórico-metodológica, que pode auxiliar muitos que querem estudar as políticas públicas educacionais. Vou falar da perspectiva do ciclo de políticas, Stephen Ball. Tem bibliografia no link. Quem quiser abrir aí, vai ver na descrição, na bio, que tem bibliografia relativa a isso, tá? Relativa a este tema. Então, por favor, vejam todos aí o link e vocês vão ter acesso, certo? Começando então, eu quero dizer que o ciclo de políticas inaugura uma perspectiva dialética, mas não como a dialética do materialismo histórico dialético, iniciado por Marx e continuado pelos seus continuadores. Eu estou falando de uma perspectiva que é uma perspectiva que também é dialética, mas obedece a outra forma. Lembrando, quem quiser saber o que eu estou entendendo como forma, veja o vídeo anterior, em que eu falo de princípios formais e materiais das políticas públicas. É uma dialética que, ao invés de ter como base os elementos de tese e antítese, tal como preconizado na teoria marxiana, os quais, ao se enfrentarem, geram uma síntese, ela possui uma forma que eu diria que é um círculo. É um ciclo que é um círculo, e a gente vai ver o porquê. E que, ao final, ele
fala também das mudanças ou permanências em determinado contexto de políticas públicas. É muito interessante porque, se pensarmos na dialética marxiana, ela pode ser comparada a um triângulo. Em um dos vértices temos a tese, em outro vértice temos a antítese e no ápice temos a síntese, né? Que aí viria a se converter novamente em tese e assim sucessivamente. Quando estamos falando do ciclo de políticas de Bohr, notem isso, estamos falando de um ciclo que é também um círculo e que pode ser uma espiral, na medida em que o fim de um ciclo inaugura um novo ciclo em matéria de políticas públicas. Vamos então a isso. Stephen Ball, ele indica que a política e a construção das políticas públicas obedece a um cenário de várias instâncias empíricas. E isso é herdado de toda uma tradição do empirismo inglês que está aí colocada para nós. Esse círculo, ele se inicia com a primeira etapa, que é de construção de agenda. Então, os grupos políticos que querem desenvolver uma política pública começam a construir agenda, começam a construir seus pontos de pauta, começam a construir aquilo que viria a ser o elemento norteador, influenciador da política. Começam a eleger suas palavras-força, começam a eleger quais elementos vão ser priorizados num determinado programa. Esse é o primeiro contexto. Um segundo contexto é o contexto de influência, geralmente ligado à construção e à organização dessa agenda em um texto, geralmente ou um texto de lei ou um programa que vai ser apresentado na arena política. E esse contexto de influência é o contexto em que as correlações de força política vão se expressar também na maneira como os textos políticos são construídos, os textos das políticas públicas. Eu vou dar um exemplo. Quando falamos da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil, uma primeira leitura mais atenta, com ênfase em entender a construção da agenda e entender o contexto de influência, vai perceber uma certa polifonia de vozes que está ali meio que abafada na letra da lei. E por que isso? Porque quem estudar o processo de construção da LDB, e aí sugiro que vejam o meu vídeo a esse respeito, vai perceber que ela foi alvo de muitas disputas, muitas tensões no âmbito de sua tramitação e também discussões na sociedade civil. Pois bem, temos o contexto do texto, que é um próximo elemento. Toda política pública ela tem um texto, e esse texto ele remete justamente à possibilidade do sujeito realizar uma exegese, uma análise, tanto de conteúdo quanto de campo retórico, e eu entendo o conteúdo como muito vinculado ao que eu disse no vídeo anterior sobre a noção de matéria aristotélica, e de campo retórico, ou seja, quem era aquele auditório para o qual o texto se dirigia, quem eram os indivíduos que o fizeram e qual o local em que esse texto foi produzido. É muito diferente, por exemplo, um texto produzido por uma central sindical para sindicalizados e um texto produzido para se tornar projeto de lei e futuramente lei no Congresso Nacional, por exemplo. Então, o texto é outro elemento a ser analisado. Ele não é o único, mas ele é uma das formas pelas quais as políticas públicas são construídas. Uma vez pronto, nós partimos para um outro contexto, que é o contexto da prática. E nesse contexto da prática é que nós vamos ver mais fortemente a influência do campo político. O quanto ele tem adesão às ideias contidas no texto da política pública formulada, o quanto ele não tem adesão a isso. E aí, logo de imediato, cabe pontuar que políticas de Estado, elas têm muito mais força no que diz respeito a seu poder normativo, ao seu poder também coercitivo, do que políticas de governo, que tem prazo de validade. Mudou o governo, já é outra política. Esse já é uma pista para a gente ver a força
do texto no contexto da prática política, no contexto daquilo que se pode chamar de concretização. O Stephen Ball é radicalmente contrário à ideia de implantação de políticas públicas, porque, no seu entendimento, e eu tendo a concordar com ele, nenhum processo de implantação de política pública ocorre sem disputas, ocorre sem que haja algum tipo de enfrentamento, interferência do campo político nessa construção. Pois bem, nesse contexto da prática, da correlação do modo como ocorre a política pública, ela também sofre modificações, seja dos agentes que desejam modificá-la e construir novas políticas, seja por contingências materiais que a tornam, por vezes, até mesmo inexequível. Assim sendo, há todo um espaço para a construção de novas agendas, novos grupos políticos se organizando, e assim temos o ciclo se completando e reiniciando com a construção de novas agendas políticas e sendo criado um outro contexto, tanto de construção de texto, organização de agenda e assim sucessivamente. São ideias básicas, fui esquemático. Quem desejar pode consultar na bio, pois eu vou deixar links para quem quer conhecer um pouco mais essa obra e essa perspectiva. Eu vou deixar um texto do pesquisador Jefferson Maynard, que introduz a obra do Stephen Ball e a metodologia de análise de políticas públicas do ciclo de políticas. Muito bem. Por hoje é isso. Agradeço muito a audiência, a participação de vocês no canal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Relembro, mesmo sendo repetitivo, por favor, deixe seu like, curta, compartilhe e se quiser ver novidades, por favor, assine o sininho das notificações. Aqui é o canal Pablo Bispo, eu sou Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, professor associado da Universidade Federal Fluminense e, mais uma vez, é uma grande alegria e satisfação poder trazer novos conteúdos para vocês. Muito obrigado, saudações a todos, se cuidem e até a próxima!